Bom, vamos agora então para a nossa última parte do tópico organografia com assunto a respeito dos frutos. Nesse caso, então, o que é o fruto em primeiro lugar? O fruto é o ovário desenvolvido, não é? Nesse caso, vai ser após a fecundação e tem alguns casos que o fruto também se desenvolve sem que tenha ocorrido a fecundação. Beleza? Em relação à estrutura do fruto, nós precisamos retomar que ele se desenvolveu a partir do ovário. Então, tudo isso aqui é o pistilo, não é? E isso daqui é o ovário. E aqui nós temos o óvulo. Beleza? Então, aqui nós temos o óvulo, ó. O óvulo aqui assim, e aqui o pistilo. Para nós entendermos como vai acontecer a formação do fruto, o que nós vamos fazer? Pegar esse pedacinho aqui e nós vamos dar um zoom nele, aqui assim. Olha. Nós vamos pegar e dar um zoom nessa estrutura aqui. Ao dar um zoom nessa estrutura, nós vemos aqui a parede do ovário. E nós vemos que a parede do ovário, ela apresenta 3 regiões, basicamente falando. Uma região mais externa, uma região média e uma região interna. E aqui só para mostrar a pontinha do óvulo. Perfeito? Então, na verdade, o que vai dar origem ao fruto é o desenvolvimento dessa regiãozinha aqui, ó. Dessa regiãozinha. Com isso, então, eu vou desenhar aqui a estrutura de um fruto, beleza? Nesse sentido aqui assim, então, ó. Isso aqui é a estrutura de um pêssego, beleza? Aqui assim, ó, é a estrutura de um pêssego, joia? Esse pêssego aqui, eu fiz um corte nele aqui assim, onde nós temos aqui a casquinha dele, né? Aqui. Casca. Aqui na região central, nós teremos aqui o caroço, né? Aqui está o caroço, pêssego. E aqui a polpa dele, que é aquilo que a gente come, né? Então aqui está a polpa do pêssego, aqui assim. Aqui a polpa do pêssego, então, para nós aqui, né? Aqui assim. Aqui para mostrar a casquinha dele cortadinha aqui assim, beleza? Bom, nesse caso aqui, então, pessoal, nós temos o seguinte. A parte mais externa do ovário vai dar origem à parte mais externa do fruto, que é uma parte chamada epicarpo. Que pode ser chamada também de exocarpo. A parte média do ovário
vai dar origem à parte média do fruto, que nós chamamos de mesocarpo. Mesocarpo. A terminação carpo aqui, pessoal, significa fruto. Então, a parte mais externa, ou acima do fruto, e a parte do meio do fruto. Na maioria dos frutos, o mesocarpo é a parte carnosa e comestível. Na maioria, beleza? Mas existem aí algumas exceções, tá bom? Bom, nesse caso, a parte interna do ovário vai dar origem à parte interna do fruto, que é a região chamada endocarpo. É a região chamada endocarpo. Nesse caso aqui, então, o que eu quero que você entenda? Quando você chupa lá o pêssego, ou você come uma azeitona, quando você morde o caroço, não é só semente que está lá. Lá ainda existe uma parte interna do fruto que está esclerificada, que é característica desse tipo de fruto, que é a drupa, como nós veremos daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, o que você precisa saber? Que aqui dentro está a semente. E fora desse caroço ainda é uma parte do fruto, só que ela se tornou dura e esclerificada, não é? Então, nesse caso, o conjunto formado por epicarpo, mesocarpo e endocarpo, nós chamamos de pericarpo. Nós chamamos de pericarpo. Beleza? Nós chamamos então de pericarpo. Nesse caso aqui, esse é o tipo de fruto, a estrutura do fruto de uma forma geral. Então, os frutos apresentam epicarpo, mesocarpo e endocarpo, que em conjunto formam o pericarpo. Em relação à classificação dos frutos, nós temos, normalmente, são classificados em 5 grandes grupos, beleza? Nós temos lá o fruto simples, o fruto múltiplo, o fruto composto, não é? Nós temos o pseudofruto e frutos partenocárpicos. Então, nós temos lá 5 tipos de frutos, beleza? 5 classificações. Joia? Então, retomando, fruto simples, fruto múltiplo, fruto composto, pseudofruto e fruto partenocárpico. Beleza? O primeiro que nós veremos são os frutos simples. Beleza? Ó, aqui o primeiro grupo que nós veremos é o grupo dos frutos simples. Nesse caso, pessoal, os frutos simples, eles são denominados assim porque eles provêm apenas do ovário desenvolvido após a fecundação da semente. Após a fecundação da oosfera. Por quê? Vai ser um fruto que veio do ovário e vai ter semente. Por isso que chama de fruto simples. Porém, em termos de classificação, ele é bem complexo, né? Simples é apenas o nome mesmo. Bom, nesse caso, os frutos simples, eles são subdivididos em 2 grandes grupos. Aqueles que mantêm o pericarpo cheio de líquido quando estão maduros, que são chamados de frutos carnosos, e aqueles que apresentam um pericarpo seco, que não retém líquido na maturidade, que é classificado como fruto seco. Nesse caso aqui, vamos então para os frutos carnosos. Em primeiro lugar, frutos
carnosos, que são aqueles que armazenam líquidos na maturidade. Nesse caso aqui, nós temos dentro dos frutos carnosos, por exemplo, o fruto do tipo drupa. Drupa. Essa palavra drupa significa azeitona. Essa drupa aqui são os frutos que formam caroço, como eu acabei de desenhar para vocês. Os representantes principais são pêssego, a azeitona, aí nós temos também aqui a manga, entre vários outros, beleza? Então, nesse caso aqui, são os frutos que formam caroço. O que tem que ter para classificar como drupa? Tem que apresentar o endocarpo esclerificado e unido firmemente à semente. Então, essa é a condição para ser considerado uma drupa, beleza? Ainda dentro desse grupo aqui, nós temos o fruto do tipo baga. O fruto do tipo baga são frutos carnosos que normalmente apresentam várias sementes livres. Nesse caso aqui, os exemplos clássicos, a uva, que inclusive é de onde vem o nome baga, que cada frutinho daquele é uma pequena baga, perfeito? Aí podemos colocar aqui tomate, laranja, mamão, beleza? E assim por diante. São aqueles frutos que normalmente apresentam várias sementes livres. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a laranja, olha só, se nós pegarmos aqui a laranja, aqui assim, né? Nós veremos que ela tem uma porção, ela apresenta uma porção fibrosa, popularmente conhecido como bagaço, né? Aqui está a casca, né? Então aqui nós temos a casca, que é o epicarpo. Nós temos o branquinho, que é o mesocarpo fibroso. E aqui nós temos o endocarpo, que emite septos. Para a região interna. Assim, formando aqueles gominhos, né? Então, isto daqui é o endocarpo. Aquela estrutura que fica suculenta, que parece umas bolsinhas cheias de líquido, são tricomas que se tornaram suculentos do endocarpo. E ali que está aquele suquinho, então, que nós tomamos ali da laranja. Perfeito? Então, esses são alguns tipos de frutos carnosos. Agora, nós vamos para os frutos secos. Frutos secos. Os frutos secos. Frutos secos.
que são aqueles que não armazenam líquidos durante a maturidade. Nesse caso, o fruto seco, tá? Ele pode apresentar frutos que se abrem quando estão maduros para liberar as sementes, e tem aqueles frutos que não se abrem. Os que se abrem são chamados de frutos secos deiscentes. Aqueles que não se abrem para liberar a semente são frutos secos indeiscentes. Quer dizer que vai ter que haver outro mecanismo para abrir esse fruto, ele vai ter que ser quebrado, ou algum animal vai ter que comer ele para liberar a semente. Beleza? Nesse caso aqui, então, o primeiro fruto é o legume. É o legume. No sentido popular, legume as pessoas utilizam para aquilo que você vai cozinhar. Então, isso é sentido popular. No sentido mais científico da coisa, legume é um fruto seco, não é? Deiscente, ou seja, ele se abre na maturidade. Deiscente, beleza? E que abre por fendas longitudinais, como é o caso, por exemplo, do feijão, da ervilha, da soja. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho aqui a vagem. Aqui eu tenho a vagem. Beleza? Quando ela está madura, ela se abre para liberar suas sementes. Aqui assim. Ela se abre para liberar as suas sementes. Que estão aqui dentro, assim. Ó. Elas se abrem para liberar suas sementes. Beleza? Então, isso aqui é um fruto seco deiscente. Porém, nós temos outros. Como, por exemplo, é o fruto do tipo sâmara. Esse já é um fruto seco indeiscente. Ou seja, ele não se abre quando está maduro. Esse fruto sâmara, ele é comum, por exemplo, naquela planta chamada pau-d'alho, que quando você quebra os galhos dela, ela exala um forte cheiro de alho. Assim como também de algumas plantas que são utilizadas na herborização das cidades, como é o caso da tipuana, que tem um fruto do tipo sâmara, que é um fruto alado. Esse fruto, ele tem uma expansão do pericarpo, e essa expansão do pericarpo serve para ele ser levado com o vento, ser disseminado pelo vento. Essa disseminação de fruto e semente que está aqui dentro pelo vento, nós chamamos de anemocoria, que é a disseminação de fruto e semente pelo vento. Então, esse aqui é o fruto do tipo sâmara. Aí, ainda dentro dos frutos secos, existe também o aquênio. O aquênio. O aquênio, ele também é um fruto seco e indeiscente, um fruto seco e indeiscente, que apresenta a semente presa ao pericarpo por apenas um ponto. Como é o caso daquele fruto do picão, aquele que gruda na roupa quando você vai no mato, não é? Então, nesse caso aqui, é o picão. Então, a semente está presa ao pericarpo por apenas um pontinho.
Beleza? Então isso aqui seria a semente. E aqui o pericarpo. Ao pericarpo. Nesse caso, pessoal, quando nós falamos em frutos, a disseminação desse fruto em especial, ele é disseminado, na verdade, grudando em pelo de mamíferos para ser levado para longe, para evitar uma competição intraespecífica com a planta-mãe. Então, como ele é disperso por animais, nós falamos que a dispersão aqui ela ocorre por zoocoria. Beleza? E o último que eu vou trabalhar com vocês aqui, o último fruto simples, seco, é o fruto do tipo cariópse. É o fruto do tipo cariópse. Pessoal, o fruto do tipo cariópse, ele é um fruto que, na verdade, ele cai muito em vestibular e as pessoas, às vezes, ficam chamando, por exemplo, ele é o exemplo típico, é o milho. As pessoas falam, é semente, é fruto, o que que é? Então, eu vou demonstrar para vocês. Aqui no caso, por exemplo, ele também é indehiscente. Por definição, ele é o quê? Cariópse. Ele é um fruto que apresenta o pericarpo concrescido à semente. Ou seja, grudado, entre aspas, aí, completamente à semente. Beleza? Nesse caso, se nós pegarmos aqui o milho, olha só. Se nós pegarmos aqui o milho, e fizermos um corte nele, aqui assim, ó, pegar o milho aqui e fazer um corte nele para você. Se eu pegar ele e virar ele aqui assim para você, ó, beleza? Você vai chegar à seguinte estrutura, ó, peguei o milho e vou virar ele aqui assim para você, tudo bem? Nesse caso, olha só, ele vai ficar com esse aspecto. Aqui está aquela capinha amarela do milho, que é a única coisa que é o fruto. Aquela capinha amarela do fruto que a gente vê, aquilo é o pericarpo. Ó, pericarpo. Aqui dentro está a semente. Então, isso aqui é o endosperma. Ó, isso aqui é o endosperma. Como é uma angiosperma, então é um endosperma 3N. Aqui, no caso, dá para a gente mostrar legal, o cotilédone. Como ele apresenta, como essa planta aqui é uma monocotiledônia, ela apresenta um cotilédone só, e esse cotilédone aqui, esse cotilédone, que acaba sendo uma folha embrionária, porque aqui está o embrião, ó. Aqui está o embrião. Beleza? Esse cotilédone, como ele tem um aspecto de escudo, ele acaba sendo chamado de escutelo, tá bom? Então, nesse caso, assim, nós vimos aqui os principais frutos simples secos. Existem vários. Esses são os principais. Na próxima aula, então, nós veremos os demais frutos. Até lá!